Olá, reparei recentemente que na gravação da aula que expliquei o código de conversão de inteiro para string em ASCII, minha tela não foi gravada, mesmo que eu estava compartilhando. Conversei com o professor e decidimos que o melhor ação a se fazer seria regravar a explicação, dessa vez gravando a tela propriamente. Então essa vai ser a explicação do algoritmo de conversão de inteiro para string em ASCII. E caso tenha alguma dúvida, mesmo com a explicação, eu me disponibilizo para o WhatsApp. Vocês podem me encontrar no grupo da sala, por exemplo. Pois bem, o nosso algoritmo tem que receber um número inteiro de um registrador e ele tem que separar os dígitos desse número em base 10 em bytes diferentes de, de um array. Então, por exemplo, para o número 1936, a gente vai querer no array, em cada byte, um caractere em ordem do mais significativo para o menos significativo. Como assim? Pois bem, primeiro, nosso algoritmo vai ser um algoritmo recursivo, que a cada passo ele vai extrair o dígito menos significativo, colocar no array e se chamar recursivamente para converter o resto do número. Então vamos estudar o comportamento dele aqui. Você passa o argumento dele, o número que você quer converter, pela stack, e é como ele é chamado recursivamente também. Então, colocamos em um registrador qualquer o número 10, que é, digamos, nossa base de divisão, e carregamos o número que temos que converter da stack. Aqui, fazemos o nosso número, que está em R4, dividido por 10, e colocamos o resultado em R5. Esse passo vai depender da sua função de divisão. Então, dependendo de como ela recebe os argumentos da stack, no caso a ordem deles, fique esperto em relação a essa passagem de argumentos aqui. Se não for apropriado, inverte a ordem que eles são passados. Pois bem, mesma coisa. A função de multiplicação, acredito que não vai alterar nada, né? Mas caso tenha alguma peculiaridade, também cuidado na hora de passagem de parâmetros. Pois bem, então vamos fazer aqui o nosso R5, depois dessa divisão, vai ter o número 1936 dividido por 10, sem resto. Então, ele vai ter 1993. O próximo passo é pegar esse mesmo número, multiplicar por 10 e colocar em R6. Parece meio contraintuitivo, né? Aqui você está fazendo uma operação e logo em seguida a operação inversa. Mas como aqui é divisão sem resto, o resultado é que o nosso R6 vai ser o número sem o dígito menos significativo. Com isso, no R7, a gente pode subtrair o número original desse nosso número modificado. E com isso, R7 vai ter o dígito menos significativo. Nosso caso aqui vai ser 6. 1936 menos 1930. Aqui a gente converte para o ASCII correspondente. No caso, a gente soma o valor do caractere 0. E a gente vai armazenar isso no nosso buffer que a gente preparou. Aqui, ele vai subtrair um do R3. É uma operação prefixa. E armazenar em 1 byte, por isso SB, o valor de R7. Como a gente sabe que R7 vai ser um valor de entre 0 e 9, incluso, ele tem garantia que não vai ocupar mais de 1 byte. Então aqui a gente armazena 6. Para decidir se a gente tem que continuar o algoritmo ou não, a gente observa o valor de R5. Se o valor de R5 for 0, não tem mais dígitos, não existem dígitos mais significativos do que a gente está trabalhando. Então o número terminou.
Mas caso contrário, a gente tem que continuar a função. Como a gente faz isso? Bom, eu decidi por chamar a função recursivamente. Aqui eu coloco o valor de R5 na stack e chamo a função recursivamente. Então, na próxima iteração, ele vai trabalhar com o número 193. Então, vamos apagar essas contas aqui. Vou fazer só mais uma iteração na mão, que aí já dá para pegar aí. 193. Beleza. Novamente, o número é carregado, da stack que a gente colocou. R5 vai ser esse número dividido por 10 sem resto. Então, nesse caso, 19. R6 vai ser 10 vezes isso. 190. Né? E R7 vai ser a diferença. E depois vai ser convertido para o caractere que representa 3. Depois disso, a gente vai armazenar no buffer. Novamente, a operação é prefixa. R3 é movido. E aí armazena em 1 byte o caractere para 3. Perdão, não devia ter colocado o sinal de caractere aqui. Mas tudo bem. R5 ainda não é 0. Então ele vai fazer a operação novamente com o número 19. Na próxima iteração ele vai pegar o dígito menos significativo, que é 9. Colocar no buffer. E na próxima vai ser o 1. E a partir daí não vai ter mais números para converter. E o processo vai terminar. Vai voltar para a função que chamou. Vamos então ver a função executando. Eu não vou fazer o passo a passo, step by step, por questão de tempo. Mas aqui a gente tem como chamar ela. Primeiro, note que a gente tem que colocar as funções de multiplicação e divisão no escopo global, para poder ligar os dois arquivos. E aqui também a gente deve colocar o int toASCII em escopo global, que é chamado em outro arquivo. Aqui a gente prepara stack e aqui a gente prepara o buffer. O buffer não precisa ser muito grande, por questão de ser um número pequeno. E daqui para baixo só tem as funções de multiplicação e divisão, para o código funcionar corretamente. Então aqui a gente prepara stack, a gente coloca o número que a gente quer converter no stack, coloca o início do nosso buffer no registrador R3, como indicado aqui, e chamamos a função. Depois reparamos a stack, como só foi em argumento, reparamos por 4, e aí já vamos terminar o programa aqui. A questão de escrever esse resultado em buffer no terminal, no console, vai ficar como passo para vocês fazerem. Depois, vamos chamar o assembler para um dos arquivos. Converter em arquivos objeto. A gente chama o ligador. E vamos executar. Tudo bem? Vamos ir para o start. Aqui está colocando o número que a gente quer converter, colocando no stack, colocar o valor de buffer no R3 e chama a função. R3 foi modificado, agora nesse endereço é onde o número começa. E se a gente inspecionar a memória, a gente vê, lembrando que essa representação aqui estão, nessa parte tabulada, estão os números em hexa, e aqui do lado a interpretação deles em ASCII. Então a gente vê que o algoritmo funcionou. Converteu todos os números, estão em cada byte e na ordem correta. Esse foi apenas uma maneira de resolver esse problema. Muitos outros algoritmos vão servir. Mas eu deixo aqui para vocês algumas perguntas e alguns desafios para trabalhar com esse algoritmo. A gente nota que a gente trabalhando nesse buffer, ele se comporta muito como um stack. Sempre movendo numa certa ordem, e depois para ler a gente tem que ver a ordem inversa. Então, por que não usar os comandos nativos push e pop que o ARM
que o ARM nos dá, né? Bom, um dos motivos é que a gente precisa de um caractere por byte, e esse comando aqui trabalha com palavras. Então, são 4 bytes que ele usa sempre. Mas, não impede que use isso aqui, só precisaria dar um offset. Mas é uma questão interessante de pensar. E, por fim, para fazer a função de escrita, vocês vão precisar calcular o número de bytes que foram utilizados. No caso aqui, a gente usou 4 bytes para escrever o número 1936. Como que a gente pode fazer esse cálculo? Uma dica que eu dou é usar o valor que está no R3 agora e o valor que o R3 estava antes de chamar a função. Então, no caso aqui, seria buffer start no meu código, mas vai ser o buffer que vocês alocarem na execução de vocês. E por fim, deixo com alguns desafios. Primeiro, não usar esse registrador fora de escopo para passar o endereço destino. Tentar passar como argumento. É algo interessante de tentar planejar como fazer, né? E aí, talvez retornar o valor pelo stack também, ou deixar num registrador pré-destinado. Fica à vontade de vocês aí. E por fim, esse aqui é interessante. Como a gente exibiria números em hexadecimal no console? Não tem uma relação tão simples dos caracteres, né, que representam, como do 0 a 9, era só somar o caractere 0. Mas aí a gente tem o 10, o 11, o 12, né? Como a gente pega caracteres para eles, né? Pois bem, espero que a explicação tenha ajudado vocês um pouco. Novamente, eu me disponibilizo para o WhatsApp para qualquer dúvida a mais. E boas férias para vocês.